Para quem não sabe, o Whiteboard Challenge é uma das etapas dos processos de contratação aqui na Austrália, principalmente para os profissionais que vão trabalhar com os processos de UX. Se você quiser saber mais sobre o Whiteboard Challenge, tem esse livro aqui que dá vários exemplos de dicas de como que você pode fazer um Whiteboard Challenge, e é um livro bem curtinho e fácil de ler. Eu fiz um Whiteboard Challenge nos processos de contratação, e eu também estava ajudando uma amiga minha que estava aí num processo aí para entrar numa empresa, e uma das etapas que passaram para ela era o Whiteboard Challenge, e ela estava tendo dificuldades nisso. E hoje eu vou falar sobre os erros comuns para você evitá-los quando você vai fazer um Whiteboard Challenge, tanto presencial quanto virtual. E sim, você pode trazer alguns templates para você usar no seu Whiteboard Challenge, e é como se fosse uma estruturazinha para você já deixar ali em mãos, para quando começar o Whiteboard Challenge você já tem uma estrutura para seguir. Mas não fique afobado de colocar as informações na tela ou na lousa se o desafio ainda não começou. Não coloca nenhuma informação antes do momento. Um dos erros que os product designers cometem também é esquecer de explicar seu processo. Ele acaba se isolando no processo ali de fazer uma solução e acaba não explicando o porquê e quais são as decisões que ele está tomando e o porquê que ele está tomando aquelas decisões. O Whiteboard Challenge é para ser feito em colaboração com o time, então você tem que colaborar e explicar o seu processo, a sua lógica, por que você está tomando algumas decisões em voz alta. Também perguntar e pedir feedback durante esse processo para você saber se você está indo mais ou menos no caminho certo ou no caminho errado. E a partir dos insights e feedbacks que você recebe do time, como que você progride nas suas soluções, nos seus designs, nas suas decisões. Eu falo que você tem que fazer perguntas para o time, mas você também precisa tomar decisões. Nem tudo eles vão dar de mão beijada. E muito menos no projeto real, você sempre vai ter todas as informações de mão beijada. Então eles também querem que você tome algumas decisões e fale o porquê que você tomou aquela decisão, o porquê que você não tomou a outra decisão. Eles querem entender qual que é a sua lógica e como que você trabalha sob pressão. Quando você está fazendo esse desafio, também é muito importante que você seja proativo, que você dê algumas ideias também, mas não se esqueça de invalidar ou validar as suposições, as assumptions que você tem com o time, que vai te dar todas as informações aí sobre esse projeto, desse desafio. Outra coisa que você pode fazer antemão, porque você já sabe qual que é a indústria que a empresa trabalha, é você fazer uma pesquisa prévia da indústria que essa empresa atua. Então, para você ter um conhecimento básico de quais são os desafios dessa indústria, ou até mesmo pense em indústrias ali meio que similares àquela indústria que a empresa trabalha, que às vezes o desafio não vai ser diretamente com a indústria que a empresa trabalha, mas com uma indústria paralela, para você fazer um desafio aí, só para eles entenderem como que você trabalha, mas não é exatamente para você resolver um problema diretamente da empresa que você está aplicando. Normalmente as empresas evitam de dar um desafio que a empresa está enfrentando, porque senão você está meio que trabalhando de graça. Um exemplo aqui é que na indústria que eu estava fazendo o Whiteboard Challenge, eles são da indústria de investimentos e aposentadoria, mas o desafio que eles me passaram era da indústria de financiamento, então alguns conhecimentos são compartilhados entre as duas indústrias, então é bom que você já tenha algum conhecimento prévio básico dessas indústrias similares à empresa que você está aplicando. É um processo para a empresa entender seus processos, como que você trabalha em colaboração com o time, qual vibe que você tem aí com o time quando vocês vão fazer um projeto juntos. Mas não é para fazer a solução, o design perfeito. Então relaxa que você não precisa fazer o design perfeito, mas sim mostrar todo o seu processo e lógica atrás disso. Lembrando que o Whiteboard Challenge é ao vivo, você não tem como fazer um projeto em casa e depois entregar pronto, você tem que fazer na hora. E normalmente os times vão te dar um tempo para você fazer todo esse desafio. E você precisa estar organizado aí em quanto tempo você vai levar em cada etapa do processo. E é ok você também falar, olha, a gente precisa agora mover para essa outra etapa porque a gente não tem tempo, mas são essas decisões que eu vou tomar baseado nessas informações que eu tenho agora. Por causa que a gente tem pouco tempo aqui, eu vou focar nisso, nisso. E você se comunicar bem com o time e eles entenderem as suas decisões. Mas de qualquer maneira você precisa entregar o que foi pedido no tempo estimado. Lembre-se também de adicionar um tempinho aí para você receber os insights e as respostas dos times. Isso também vai contar no seu tempo total do Whiteboard Challenge. Então
fique esperto e não perca tanto tempo em coisas que não são tão necessárias. Eu já falei aqui, você precisa fazer perguntas durante o seu processo do Whiteboard Challenge para o time, como se eles fossem o usuário, como se eles tivessem todas as informações desse projeto, porque você não vai ter acesso a usuários finais para fazer esses designs. Seja uma pessoa que está querendo entender o que está acontecendo, uma pessoa interessada, uma pessoa que consegue conversar, consegue ouvir e consegue fazer as perguntas certas e tomar decisões que vão impactar positivamente o projeto. Quando você for pular para etapas diferentes no seu Whiteboard Challenge, você precisa saber e ter as razões das suas decisões, que elas devem basear nas informações que você está coletando com o time e informações também que você conhece sobre a indústria. Mas lembre-se de vocalizar todo esse conhecimento que você está adquirindo e todo esse conhecimento que você já tem sobre a indústria, sobre os processos dos usuários, sobre os processos de business, e assim eles vão entender o porquê das suas decisões. Eu falei que você precisa fazer perguntas para o time para coletar algumas informações para continuar esse desafio, mas você também tem a iniciativa de tomar algumas decisões e mostrar o porquê que você tomou cada decisão em cada parte do processo. Quando você já estiver na etapa de fazer algumas soluções, pensar em mais de uma solução. Faz pelo menos 2 e não precisa ser perfeito, como eu falei. É só você rascunhar algumas ideias ou até só escrever algumas ideias que você consiga explicar o que você estava pensando, o porquê que você pensou desse jeito, o que isso ia resolver, e linkar também essas soluções com os objetivos que você colocou no início desse desafio. Bom, espero que esse vídeo ajude vocês. Me deixa nos comentários o que vocês acharam. Já curte esse vídeo, já se inscreve no canal e te vejo até a próxima. Tchau, tchau!